Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, que traz por título Triunfando sobre as Batalhas e a Adversidade da Vida. É uma lição de adulto e é um privilégio poder estar aqui fazendo parte desta aula, desta Escola Bíblica Dominical, tratando de um assunto tão maravilhoso, tão importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje vamos estar estudando a lição de número 2, que traz por título Um Homem de Fé e Coragem. Nós vamos estar falando aqui acerca do que Deus faz e é capaz de fazer através daqueles que não se acovardam em meio às lutas, às batalhas. O texto áureo diz: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. A verdade aplicada diz: após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Esta lição vai estar falando sobre a caminhada de Jacó. Nós vamos ver aqui, durante todo este comentário, o que aconteceu desde a gestação da esposa de Isaac. Nós vemos ali que Rebeca já tinha ali uma luta fora do normal, porque a criança ela mexe normalmente. Chega um momento que a criança começa a mexer no ventre da mãe, mas ali era uma luta, e ao ponto dela ir à procura de Deus para poder saber o que estava acontecendo. E aí o Senhor fala para ela que ela tinha no ventre 2 filhos e eram ali 2 nações. E a pequena, ou seja, o menor, vai dominar o maior. Então começou essa luta desses 2 irmãos, de Esaú e Jacó, ali no ventre de Rebeca, a sua mãe. O primeiro ponto aqui é explicar o que motivou a rivalidade entre Esaú e Jacó. Segundo, mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó. E em terceiro, realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. E nós vamos agora para o corpo da lição, que é o primeiro ponto, que vai falar sobre a rivalidade de Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, um já lutava com o outro, conforme os anos se passaram, essa rivalidade só aumentou. Ao perceber que seus filhos lutavam entre si durante a gestação e que isso a deixava inquieta, Rebeca consultou o Senhor para descobrir o que estava acontecendo. A resposta de Deus foi uma revelação sobre o surgimento de 2 nações. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O primeiro a nascer foi Esaú. Logo após saiu Jacó, com sua mão agarrada ao calcanhar do seu irmão. A Bíblia não revela se Rebeca contou a Isaac o que ouviu do Senhor. Afirma apenas que, por causa das suas características naturais, Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Então nós vemos que essa rivalidade ela começou muito cedo, lá no ventre de Rebeca, como já frisei. E quando as crianças nascem, o texto nos conta, quando você lê na Bíblia, ali nós vamos encontrar que Esaú tornou-se um caçador. Isaac se afeiçoou a Esaú. E ele era o primogênito. Foi o que nasceu primeiro. E Rebeca se afeiçoou a Jacó. Deus tinha, na verdade, um plano com Jacó, porque o menor, ou seja, o maior servirá ao menor. Então Deus ali já estava falando de Jacó. Deus é o único que conhece o passado, o presente e o futuro. No entendimento humano, numa ótica humana, Esaú, ele herdaria a bênção como primogênito. Mas na ótica de Deus, o Senhor tinha escolhido a Jacó.
E tudo o que aconteceu de uma maneira errada, foi de uma maneira errada, mas a gente pode muito dizer, os meios não justificam os fins. Mas alguém pode dizer, os meios justificam os fins. O meio pelo qual aconteceu o que aconteceu, justificou o fim, porque a gente vê desde cedo o desejo de Jacó de prosperar. E por outro lado, vemos a forma como Esaú tratava a sua primogenitura. Ele não valorizou, não valorizava. Era uma pessoa natural. Uma pessoa que não levava a sério as coisas, provenientes da parte de Deus. Então nós vemos aqui, por exemplo, que o direito de primogenitura, segundo David F. Payne, da mesma forma que a escolha divina evitou Ismael para favorecer Isaac, agora o irmão gêmeo mais velho é inferior ao mais novo. No entanto, vale ressaltar que o próprio Esaú tomou a iniciativa de abrir mão do seu direito de primogenitura ao vendê-lo por um guisado de lentilha. É um perigo desprezar a bênção de Deus para satisfazer um apetite passageiro, como nos alerta o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 16. Então, conta a história que Jacó, em casa, preparou um guisado de lentilha vermelho, deveria estar muito saboroso e cheiroso, e quando Esaú chega, e pede para Jacó lhe dar dar aquele guisado de lentilha. E Jacó, esperto, ele diz, eu te dou, mas você vai me dar a sua primogenitura em troca. Ele falou, o que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome? E pegou o prato e comeu. Então pronto, sacramentou ali. Ele vendeu. Se ele não falou a verdade, falou isso de brincadeira, o fato é que se concretizou o negócio. Então, a partir daquele momento, sendo trapaceiro ou não, Jacó passou a ser o detentor da primogenitura de Esaú. Tá certo? Então diz assim, segundo D.L. Moody, com exceção do fruto proibido, nenhum outro alimento custou tão caro quanto esse cozinhado de lentilha. De acordo com William MacDonald, como primogênito, Esaú tinha direito à porção dupla dos bens de seu pai. Ele também se tornaria o chefe da tribo ou da família. Esses privilégios estavam relacionados ao direito de primogenitura, que no caso de Esaú ainda incluiria a honra de se tornar ancestral do Messias. Deus não aprovou a atitude de Jacó, porém uma coisa ficou muito clara. Jacó valorizou o direito de primogenitura e o privilégio de participar da linhagem piedosa, enquanto Esaú preferiu satisfazer o apetite da carne em detrimento das bênçãos espirituais. Precisamos aprender a valorizar as coisas espirituais. Aparentemente, Esaú pensou que aquele ato nada significaria. No entanto, a Escritura afirma que sua atitude foi profana. Então é aquilo que eu acabei de dizer. Essa atitude de Esaú foi registrada no céu e na terra. Ele talvez pensou que aquilo ali, na hora que passasse aquele momento, ele continuaria na bênção, porque era uma coisa que foi dada e jamais seria tirada. Mas ela teve um impacto muito grande. Não naquele momento, mas no futuro. No futuro, o impacto foi assombroso, ao ponto de Esaú ameaçar o seu irmão de morte. E a prova disso é que nós vamos ver que depois, quando veio tudo à tona, Jacó teve que fugir de casa. Então, na troca de papéis, na sua primeira fase da vida, Jacó se revela um homem materialista, pois além de comprar do seu irmão o direito de primogenitura, juntamente com sua mãe, que arquitetou todo o plano, engana seu pai Isaac, e ao se passar por Esaú para receber a bênção, havia em Jacó o desejo de alcançar as promessas divinas, mas fez isso por meio da trapaça e da mentira. É interessante observar os fatos. Esaú não valorizou a bênção e a desprezou. E Jacó, que queria a bênção, mas a obteve
por meios ilícitos. Isso gerou conflito e castigo. Rebeca e Jacó nunca mais se encontraram. Nas batalhas da vida, não devemos agir por conta própria. Precisamos ouvir e receber as orientações de Deus. Trouxe consequências. A mãe ajudou Jacó a arquitetar o plano. Mas isso custou para ela também a ausência de Jacó por todo o resto da sua vida. Porque quando ele volta, muitos anos depois, com certeza sua mãe já tinha falecido. Nunca mais eles se viram. Ele teve que fugir definitivamente, porque Esaú prometeu tirar a sua vida pelo fato de não ter recebido a sua primogenitura. Porque ele brincou com coisa séria. Isso nos traz nos chama a atenção, nos traz um alerta, irmãos, concernente à nossa salvação. Nós não podemos brincar de ser crente. Tá? Tem muita gente brincando de ser crente. Não valoriza a salvação que Deus lhe deu. Fica transigindo com o pecado. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, outra hora está no mundo, outra hora está na igreja, e vai levando a vida assim, brincando. Irmãos, isso é coisa muito séria. Se nós trouxer esse exemplo de Esaú para a nossa vida espiritual, nós vamos ver que nós corremos um sério risco de perder a nossa salvação, ou de sermos deixados no arrebatamento da igreja. Tá? E se hoje, diante desse cenário que temos, principalmente no nosso país, onde a gente tem a liberdade de culto, muitas pessoas acham difícil servir a Deus, fica brincando com o pecado, faz uma concessãozinha aqui, outra ali, se envolve com uma coisinha aqui e outra lá, não dá muito valor à salvação. E aí eu pergunto para você, e no período da grande tribulação, se você não levar a sério aquilo que Deus tem te dado, você vai ficar aí. E aí você vai reclamar para quem? Você vai culpar Deus por não ter subido? Ou você vai ter coragem suficiente para enfrentar o anticristo e todos os que estiverem envolvidos com esse movimento no período da grande tribulação, para no final você poder ser salvo, pagar a sua salvação através do seu próprio sangue e não negar o nome do Senhor? Será que você suportaria? Se você hoje já não consegue permanecer firme na presença do Senhor por conta dos desejos mundanos que dominam a tua vida, é preciso refletir sobre isso. Então, quando a gente compara isso aqui, trazendo aqui para um paralelo, a gente vê que Jacó, ele usou de termos ruins, ele usou de um departamento que não deveria ser usado, mas o desejo de ser e de ter foi maior do que aquele que tinha e não valorizou. Então é preciso a gente atentar para isso. Diz aqui o ponto 2. Com medo do seu irmão Jacó, Jacó foge para Padã Arã. Nesta nova fase da vida, tomamos conhecimento a partir do capítulo 28 de Gênesis de como a disciplina de Deus transformou e aperfeiçoou o seu caráter. Primeiro, Deus está neste lugar. Durante a viagem, numa noite, Deus se revela a Jacó em sonho. A promessa feita a Abraão e Isaque agora é proferida por Deus a Jacó, da mesma forma que agiu com seus antepassados. Isto é, estabelecendo uma aliança, Deus assim procedeu com Jacó. O impacto da presença de Deus foi tão grande na vida de Jacó que ele ergueu uma coluna e fez um voto. Ainda hoje, Deus quer se relacionar com o ser humano. Devemos desejar ardentemente que ele seja o nosso alicerce durante a jornada da vida. Não há como prosseguir se o Senhor não for o nosso Deus. Mesmo que os dias sejam escuros, ele é a nossa luz. Veja bem, Esaú foi profano quando não levou a sério aquilo que era seu por direito. Vendeu ou trocou por um prato de lentilha. Jacó usou de um departamento errado. Isso quer dizer que ele foi sincero, apesar de ter usado por duas vezes. Primeiro ele compra o
a primogenitura do seu irmão, e depois ele engana o seu pai, colocando lá uma pele de cabrito, né, sobre o seu corpo. Inclusive Isaac diz assim: olha, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas ele já estava velhinho, já não enxergava direito, e ele acabou, entre o sim e o não, acabou abençoando Jacó. Mas aí nós vemos aqui que Deus não puniu Jacó de uma maneira drástica, como alguém poderia imaginar. Ele usurpou, ele tomou posse de algo que não lhe dizia respeito. Não, pelo contrário, nós vemos aqui no texto que agora a promessa que Deus tinha feito a Abraão, né, e tinha feito a Isaac, agora Deus estava passando essa promessa para Jacó. Por quê? Porque mesmo usando os departamentos errados, usando do erro, ele foi abençoado por Isaac. Ele recebeu a bênção da primogenitura. Então, a linhagem agora começava com Jacó. E nós vamos ver que mais tarde ele vai deixar de se chamar Jacó. Então, ao chegar em Harã, né, diz aqui, começa uma linda história de amor. Jacó encontra-se com Raquel, sua linda prima, e é possível que ele tenha causado nela uma forte impressão, pois removeu sozinho a pedra que estava sobre a boca do poço. Labão, seu tio, lhe oferece hospedagem e mais à frente lhe pergunta qual é o salário que gostaria de receber pelo seu trabalho. A resposta é Raquel. Labão concordou com a proposta. Jacó se casaria com Raquel em troca de 7 anos de serviço. No entanto, aqueles anos para ele pareceram poucos dias, porque amava muito. É exatamente dessa forma que devemos servir ao Senhor, Deus por amor. Quando servimos a Deus por amor, manifestamos nossa gratidão àquele que por amor se entregou por nós voluntariamente e nos deu vida abundante. A recomendação do salmista é que sirvamos ao Senhor com alegria e que nos apresentemos diante dele com canto, pois o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Ele se encontra com Raquel ali e já é uma paixão à primeira vista. E ele, passados dias, o seu tio oferece a ele um trabalho, pergunta quanto ele quer e ele pede, né, Raquel como sua esposa. E acerta ali um trabalho ali por 7 anos. Ele trabalharia por 7 anos para poder se casar com Raquel. Agora, nós vamos começar a ver a lei da semeadura, né? No prazo acertado, Jacó solicitou que Labão cumprisse o combinado. No entanto, Labão não lhe deu como esposa Raquel, mas sim Léia. Porém, Jacó só percebeu pela manhã. Toda pessoa colhe o que plantou. O nosso Deus não se deixa escarnecer. Jacó semeou trapaça e mentira. Portanto, não poderia colher diferente. Labão, seu sogro, agiu astutamente e ganhou de Jacó 14 anos de serviço por suas filhas. Ainda hoje, a igreja deve estar atenta a este princípio. Aquele que semeia na carne satisfaz e agrada a si mesmo, e o que resulta em morte. Aquele que semeia no Espírito obedece o Espírito Santo. Irmãos, perceberam aqui? Tudo aquilo que Jacó fez lá no passado, né? Depois de 7 anos trabalhando para o seu tio, ele começa a colher o fruto daquela semente que ele plantou lá, quando usurpou ou comprou a primogenitura do seu irmão Esaú e enganou seu pai juntamente com a sua mãe. Aí, Labão entrega para ele a irmã mais velha, a irmã chamada Léia. Mas ele não queria Léia. O trato dele não foi em casar com a Léia. Mas a desculpa de Labão é: nós nunca casamos a caçula antes da mais velha. Então você vai ficar com ela sim. E se você quer casar com a mais nova, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ou seja,
Com astúcia, Labão conseguiu arrancar de Jacó 14 anos de trabalho. Isso foi o fruto que ele colheu por ter plantado uma semente ruim no passado. Mas o mais interessante de tudo isso aqui é que, após muitos anos fora de casa e um crescente clima de hostilidade com Labão e seus filhos, Jacó recebe ordem expressa de Deus para retornar à sua terra natal. E aí ele volta, ele sai. Quando soube da fuga de Jacó e sua família, Labão chamou seus homens e foi atrás dele. Uma tragédia poderia ter acontecido caso Deus não intervisse na história. Houve então um pacto entre Labão e Jacó. Comentando sobre o assunto, William MacDonald afirmou: foi um acordo pedindo a Deus a garantia de que ambos agiriam corretamente quando estivessem longe um do outro. Tratava-se de um pacto de não agressão. É necessário que na jornada cristã tenhamos prudência, pois um ato impensado pode custar muito caro. E agora, Jacó vai e é necessário passar pelo Val de Jaboque, que é chamado lugar de mudança. Momentos antes de se encontrar com Esaú, que vinha em sua direção, Jacó fica só no Val de Jaboque. O anjo do Senhor lhe aparece e uma luta se desencadeia até o dia amanhecer. Como necessitava de aprovação divina, Jacó agarra o anjo e não o permite que ele vá até que este o abençoasse. Deus não lhe dá somente a bênção desejada, mas também um novo nome, Israel. Jacó chamou o lugar do encontro de Peniel, a face de Deus. Ele confessa que viu Deus face a face e sua alma foi salva. Peniel foi o lugar de sua transformação, pois Deus lhe deu uma nova identidade e mudou sua vida. Quando Deus nos quebranta, somos marcados e jamais nos esquecemos do que ele fez. Então nós vemos aqui que ele não podia continuar como um trapaceiro, como um esperto, né? Ele precisava ter o seu caráter mudado. Ele precisava ter um encontro com Deus. E todas as pessoas, quando têm um encontro real com Deus, têm a sua vida mudada para melhor. Ele se torna alguém diferente. Ele passa a ter o caráter de Cristo. Ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Desejo de fazer coisa errada sempre tem, sempre vai existir. Mas é como eu costumo dizer, eu ouvi isso quando ainda era criança. Um certo pregador, ele na sua mensagem, na sua pregação, ele disse que nós não podemos impedir os pássaros ou os pombos de voar por sobre a nossa cabeça, mas nós somos capazes de impedir que eles venham se aninhar na nossa cabeça. Voar lá por cima eles podem, mas aninhar na nossa cabeça, fazer um ninho na nossa cabeça, nós podemos evitar isso, nós podemos impedir. Então isso quer dizer o quê? Que quando nós damos lugar ao Espírito Santo, quando nós nos voltamos para o Deus Altíssimo, então Deus se incumbe de trabalhar em nós e por nós, para que nós possamos a cada dia crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. E aí não vamos ficar aqui para contar a bênção para ninguém, né? Porque quando atingirmos essa estatura, o Senhor nos recolhe para si. Ok, irmãos? Então que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade, trazendo mais uma lição bíblica da editora Betel. E aproveitando aqui o ensejo, quero convidar você que tem nos acompanhado através desses subsídios que temos colocado aqui, que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que você ative o sininho de notificação para você ser avisado de todos os vídeos postados aqui, dê aquele like, é muito importante para nós, é importante a plataforma, compartilhe, né, esses vídeos com seus irmãos na igreja, com os seus familiares, vamos divulgar a palavra de Deus, se inscreva no canal,
né? Faça o seu comentário, faça a sua pergunta, né? Diga aí de onde você está, que estado é o seu, que estado do Brasil, da federação você está, e nós ficaremos felizes em poder estar respondendo você e interagindo com você. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Até uma próxima oportunidade, em o nome do Senhor Jesus.